Olá, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Hoje Tem Conversa, o podcast do Seu Marília Hoje Notícias. É sempre muito bom contar com a sua audiência. Que bom que você está aqui. Já deixa um like, curte, compartilha para geral. Hoje a gente vai falar, atenção mulheres, assunto muito bacana, mulheres 40+. Fiquem com a gente aqui, dicas incríveis. Nós estamos recebendo aqui a educadora física, personal trainer, minha amiga Tayete. A professora Tayete está aqui com a gente hoje. E também a médica integrativa Mariane Marcondes, muito nos honrando com a presença de vocês. Muito obrigado, uma alegria tê-las aqui. Tayete, muito boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. É uma honra e um prazer estar aqui novamente. Que legal. Mariane, seja muito bem-vinda. Boa noite, obrigada. É um prazer estar aqui compartilhando de mais conhecimento aí com seus seguidores. É isso aí, ó, mulheres 40+, vem com a gente aqui que tem coisa boa. Quero lembrar os nossos patrocinadores, a Unimar, a Universidade de Marília, Oral Sim Implantes Dentários, a rede de clínicas número 1 em implantes dentários no Brasil. Também conosco Ventilador e Casa, é a nossa casa do ventilador em Marília. Para de passar calor, passe na Ventilador e Casa. Com a gente também a Casa Viva Melhor, móveis e colchões. Também está com a gente o Esmeralda Shopping, o Colégio Água Viva de Marília, Planos Prever, planos pensados em você e Cliniprev. E claro, você já sabe, hein, com a gente aqui, você tem que deixar sempre um like, porque é isso que ajuda o conteúdo ser entregue para mais e mais pessoas. Então, não deixe de mandar aí o seu like. Combinado? Bom, vamos falar então dessa mulherada. Primeiro eu quero falar assim, a questão da atividade física é tão importante, a gente fica pensando, né? O movimento, né? O corpo precisa desse movimento, mas qual é a importância no que diz respeito à longevidade? É fundamental, porque sem você ter uma estrutura física, você não tem um movimento adequado, você não tem uma atividade motora preservada, que com o envelhecimento nós perdemos massa muscular. A partir dos 30 anos, até de 30 a 50 anos, de 8 a 10% a cada década. De 50 para mais, é em torno de 5% para sedentários. E aí a musculação, predominantemente, ela reverte toda a sarcopenia, que é a perda da massa muscular, que leva à perda de massa óssea, que leva a outros fatores que depois a doutora Mariana também, a Mariane pode falar. Porque se você faz a musculação bem feita e como ela é segmentada, você tem a oportunidade de fortalecer os músculos específicos e também você não ter discrepância de força nos músculos para que você tenha uma postura adequada. E com isso você tem a função física preservada, a mobilidade e tudo que nós já sabemos e todo mundo fala. Agora, não tem só essa questão dos músculos, né? A importância dessa atividade para a questão muscular, claro, é fundamental a importância, você mencionou bem, mas e a questão também do cérebro? Tem alguma influência? Tem tudo a ver. Hoje tem muitos estudos falando, inclusive, da musculatura da região da coxa, do quadríceps, com a questão da memória, de desenvolvimento de Alzheimer, Parkinson. Então, o fortalecimento, né, dessa musculatura vai estimular uma proteína que chama BDNF, que é responsável por essa neuroplasticidade, aumento do número de neurônios. E isso, o aumento da musculatura está totalmente ligado a ela. Cara, que legal isso, hein, gente? Olha aí, você pensar que você está treinando ali, fazendo perna que ninguém gosta. Eu amo. Os homens, acho que são meio contra, né, a perna. Você vê, o cara todo só braço e tal, peitoral, bíceps e tríceps, enfim. Então, esse treino de perna auxilia, tem essa relação. Totalmente. Caramba. Você fica mais inteligente. Se você além de estudar, você vai ficando... Porque você tem neurônios disponíveis. Professora, quero perna agora, hein? Mas você já tá fazendo, né? Muito bom demais. E o mais interessante é que até um suplemento que é muito conhecido, né? Que é a creatina. Nossa. Hoje também, muitos estudos, não só no ganho da massa muscular, mas também está ligado na prevenção de Alzheimer e Parkinson. O uso da creatina, né? Que tem que ser diário, porque ela é um suplemento cumulativo. Você tem que usar todo dia, independente do horário, pré ou pós-treino. Esqueci de tomar no meu pós-treino. O importante é a hora que você lembrar, tomar.
Legal então, falar isso, porque eu tava desanimando da creatina, você acredita? E tá se falando, né, Legal, doutora, de 3 a 5 gramas, não é verdade? Tava se falando em 3 gramas dia. Agora tá falando, os estudos estão demonstrando que 5 gramas seria excelente. Aí eu já não sei aqui. Bom, eu continuo nos meus 3 gramas dia. E também tem um detalhe que seria bom tomar você tomar com carboidrato e longe do café preto, porque a absorção é melhor longe do café preto, 1 hora antes de tomar café. Vamos falar um pouco mais dessa questão dessa suplementação tal para ganho muscular, porque é natural as pessoas quando começam a treinar, acho que o primeiro impacto vai em você, que é educadora física, é personal, tá ali, a pessoa fala, mas eu precisava de, sei lá, preciso de mais ânimo, eu preciso de um resultado um pouquinho mais tal, e aí já se pensa nessa suplementação. E aí, claro que a Mariane pode falar um pouco pra gente a respeito disso. A creatina eu falo que é um dos suplementos-chave que não pode deixar de tomar. Nós calculamos pelo peso do paciente, então 3 a 5 gramas a gente fala como regra, mas também a gente calcula por esse peso. Em pessoas que estão naquele processo de hipertrofia, a gente pode até fazer uma certa saturação, um aumento da dose dessa creatina. E é imprescindível usar whey ou proteínas do colágeno ou vegana para hoje quem tem a questão da intolerância à lactose, tem vários tipos de proteína e consumir a necessidade diária proteica de carne, frango, ovo, né? Bater essa meta proteica, porque às vezes a pessoa só se preocupa com a atividade física, mas ela não tá dando o suporte, né? Que é o consumo dessa proteína, que a gente também calcula pelo peso. Doutora, aproveitando o ensejo, também eu não sei se foi você mesma que a gente conversando, nós falamos a respeito, que mulheres menopausadas tendem a comer menos proteína. E isso é terrível. Acelera a sarcopenia. Sim. A alimentação hoje é muito rica no carboidrato. Né? A gente está muito no industrializado, que aumenta até o estrogênio além da conta, e por isso também as mulheres se queixam tanto da gordura localizada, da celulite, justamente por esse acúmulo de estrogênio. E a gente também acaba tendo que frisar na suplementação dos outros hormônios, que a gente vai entrar nessa pauta também, né, da suplementação hormonal. É tão importante quanto o estrogênio é a progesterona, que quando a mulher tem falta dessa progesterona, ela tem inclusive insônia, e a falta da testosterona. Testosterona a gente fala muito pro homem, né, o hormônio sexual masculino, mas a mulher também precisa de testosterona para ganho de massa muscular, para questão da libido, tem muita coisa envolvida também na testosterona. E do ânimo de viver, né? Porque sem testosterona você não tem ânimo para viver. Mas as mulheres são mais animadas que a gente. Então, mas é por outros fatores além da testosterona, te garanto. Sim. Mas vamos continuar nessa questão da suplementação alimentar aí e tal, porque eu fico pensando assim, até para desmistificar, porque as pessoas, principalmente o pessoal 40 mais, tal, de repente não tem essa cultura de atividade física, de treino e tal, e aí se depara com essa situação e talvez pergunte assim, poxa, mas para quê? Será que eu preciso, né? Será que... Porque o que eu sinto, e eu queria a opinião de vocês se realmente isso é uma verdade, eu vejo assim, porque você pode ingerir a proteína, o carboidrato, tudo aquilo que você necessita através dos alimentos naturais, né? Isso é claro, nós podemos fazer isso. Devemos. Mas é muito mais difícil a pessoa cumprir isso, a regra, né? Talvez esse seja o maior ganho da suplementação, de você ter tudo regrado ali. Sim, é imprescindível na alimentação, que você não vai também atingir só com suplementos, né? Eu falo que o whey, ele ajuda a complementar, né? A bater a meta do dia. Mas culturalmente, quando a gente fala assim, de manhã você vai ter que comer 2 ovos, a pessoa já hesita, que a gente tem aquela cultura pão francês com manteiga e café. Cadê a proteína? E é essencial, até mesmo para não desenvolver lá na frente um diabetes. O ter a proteína em todas as refeições, além do ganho de massa,
vai prevenir essa parte cardiovascular, diabetes, hipertensão, porque muitas doenças estão ligadas hoje à resistência à insulina. Certamente. Que é gerada pelo excesso de carboidratos que a gente consome. E principalmente pessoas que começam a virar sem nenhuma orientação nutricional, vegana e também a outra, como que é mesmo? Esqueci. A vegetariana. Vegetariana. Essa que eu foi a tenho primeira, trauma. né? Eu tenho trauma, porque a minha filha me deu muito trabalho nisso. Porque você consome um monte de carboidrato e cadê a proteína? E as combinações? É muito difícil. Agora, isso que você fala de manhã, se você não... Você está lá num jejum de 8 horas de sono, mais ou menos. Se você vai começar seu dia sem proteína, é uma cultura absurda. Você precisa da proteína. Antes você tomava leite, né, Mariana? Ninguém toma mais leite, né? Não, a maioria que está nessa época que tem... Não está tomando. Então, tinha proteína no leite, mas o leite também não é igual Isso agora. que eu ia falar. Né? Aliás, eu não sei também o que aconteceu com o leite, né? Vamos falar a verdade. Tipo, porque quando eu era criança, o leite não fazia mal para ninguém, agora o leite faz mal para todo mundo. Ou fazia, antes eu não sabia. Será? Acho que não sabia. A questão do leite, eu até brinco com os meus pacientes. Eu falo assim, né? O bezerro toma o leite. Depois que vira a vaca não toma leite, né? Verdade. Então é só o bezerro que toma o leite. É verdade. E assim, hoje tem a questão que os leites, a maioria é tudo em caixinha. Então ali são adicionados antibióticos, hormônios, conservantes, que a vaca come, né? gente. Então não é o leite em si, né? E eu vejo nos meus pacientes, muitos começam na infância com aquele processo já de alergia à proteína do leite de vaca, que manifesta muito na parte... A caseína, né? Principalmente, a principal proteína. E aí desenvolve alergias de pele, alergias respiratórias. E os adultos, a partir de qualquer momento, desde a adolescência até idoso, a gente tende a perder a enzima que metaboliza o leite, que é a lactase. Né? Então, perdendo essa enzima é onde entra aquele estufamento, aquele desconforto abdominal, gases, diarreia, podendo até evoluir para doenças, né, crônicas intestinais. Então, eu falo que independente de ter alergia ou intolerância, não é um alimento que você deve continuar. Então, ele cria muito muco, né? Sinusites, rinites, tem muito a ver com o leite. E você supre essa deficiência de proteína, por exemplo, com ovo? Sim, ovo, carne. O leite não é um alimento para amanhã, mais... principalmente, que me chamou a atenção. Você falou essa questão de 2 ovos, por exemplo, pela manhã. Sim. Isso aí é importante a pessoa colocar na dieta. Suma importância. E aí você Graciane Barbosa que o diga, né? Nossa, Maria. Aí já também, ó. Vamos para a normalidade. O equilíbrio, né? Equilíbrio. Aí outra coisa interessante. Então, mas deixa eu só aproveitar, porque o ovo sempre foi muito polêmico, né? Assim, também é outro polêmico. Eu lembro várias autoridades aí no assunto, né? Tinham opiniões diversas e tal, mas assim... você não pode comer muito ovo que vai aumentar o colesterol e você vai ter um infarto, tarará. Isso já caiu por terra, né? Já caiu, porque o que as pessoas falam muito do colesterol, elas não entendem também a função do colesterol, porque é ruim você ter um triglicerídeos alto e um LDL alto, né, que são as frações do colesterol que são ruins, que são muito mais obtidas pelas gordura trans, que está em sorvete, na gordura vegetal, principalmente na margarina. Já a gordura animal, que é o ovo, as carnes, é uma gordura saudável, né? Então, geralmente vai aumentar mais o colesterol HDL, o ômega 3 que a gente consome, algumas sementes. E o HDL, na verdade, oleaginosas. Então, é um protetor cardiovascular, né? Esse HDL mais alto. E a gente precisa do colesterol, inclusive, para o nosso cérebro. A maior parte do nosso cérebro é composto por colesterol. A formação dos nossos hormônios, você pegar a cascata da formação da testosterona, por exemplo, você precisa de colesterol para sintetizar esses hormônios. Então, a gente está num contexto que os idosos estão usando muita estatina, né? A principal é a simvastatina, para ter a meta de um colesterol muito baixo, e também isso não é interessante ter um colesterol tão baixo assim.
Isso também está afetando na cognição e na diminuição da produção de hormônio. E dores. Além de dores musculares. Musculares, que tem muito, principalmente em membros inferiores. Sim. Cãibras. E está relacionado Câimbras, a essa isso. deficiência aí. Deficiência e o consumo, consumo da excesso medicação. Da medicação. Da medicação para o colesterol. Está sendo revisto, acho né, que- os níveis Sim. de colesterol. Já vi reclamação de câimbras, né? Câimbras. Sim, muito. É. Aí pensa que é potássio. Não é potássio, falta de potássio, tudo é potássio. Come banana, claro que Geralmente é deficiência de magnésio ou está usando e cálcio também, né? simvastatina. É, né? não. E cálcio também, né? Sim. É muito complicado. E é bem interessante, você falou a questão do cálcio, né? É uma coisa que a gente precisa suplementar. E muita gente continua consumindo leite por conta desse cálcio. Sim. Mas o que acontece? Na verdade, a gente tem um bom consumo de cálcio e tem bastante cálcio biodisponível, tanto é que ele acaba se acumulando muitas vezes nas nossas artérias ou acaba formando cálculos renais, né, esse cálcio. E aí eu falo muito da suplementação da vitamina K2. A vitamina K2, ela é um GPS do cálcio, então faz com que esse cálcio vai para ossos e dentes. Então é muito importante para a prevenção da osteoporose. Que é muito sério, né? Tudo muito sério. Porque eu sempre falo isso. Para que ficar longevo sem saúde, sem função motora preservada, sem cognição preservada? Ficar doente dando trabalho para todo mundo? E não vivendo uma vida adequada, livre, independente? Afinal de contas, nessa vida, qual é o seu veículo? O meu veículo é o corpo. Para levar o meu cérebro. Essa foi a última fala dela que viralizou no último podcast, foi esse. O seu gostei. corpo, não é? Não é isso? É o seu veículo, sua habitação, seu templo. Em homenagem ao Atos? Ué. Mas não é? Mas você sabe que a gente estava falando dessa questão da gordura boa, né? Dos alimentos e tal. Um exemplo claro é a tal da banha de porco que todo mundo criticava. Aboliram a banha de porco. Minha avó, meu bisavô, todo mundo comia com banha de porco, foram longevos. comia. Cidinha lá em Bressane, lá em Oscar Bressane, só se Comia cozinhava só com em banha banha de de porco. Aí, ó. Exatamente. Comia. Aí, ó. E Aí, ó, o comia de estado. torresmo. A importância é a questão da banha, saber mais a questão da procedência. Procedência, Sim, sem dúvida. Né? É. É o principal, mas eu indico para os pacientes, né, para cozinhar ali, para refogar, o azeite, o óleo de coco. Óleo de coco é o também é muito principal. bom. Sim, muito. Os óleos vegetais eu já não indico. Canola, girassol, Eu óleos também de aboli. soja. Esses que são os vilões aí do colesterol ruim. E esse é o grande a questão do ovo mesmo. O cara fala, mas ovo, se você for fritar o ovo no Sim, aí na cega o gordura, ovo, né? Sim. Agora, se for colocar um fiozinho de azeite colocar na numa frigideira, frigideirinha de Tefal, tem Coisa até linda. agora uma espatulazinha pra você só. Na verdade, você Maravilhoso. quase assa o ovo e fica ótimo. É. Exatamente. Agora, Fica maravilhoso. Jogar lá no Lisa. Não dá, né? Não é? Jogar no Lisa. Então, mas esse é o grande problema, né? Isso vai aumentar o colesterol Certamente. a longo prazo. E aí é o que eu falo assim para as pessoas assim de também fazerem as suas próprias refeições. Então assim, você comer fora, às vezes pela praticidade, ok, né? Mas a gente sabe que você não, essa parte do óleo, você não vai ter controle sobre certeza. isso. Agora, quando você consome em casa, Você você sabe sabe, o que né? você tá usando, os temperos. Mas você pode né? ver. Isso a longo prazo interfere. Sim, mas se você vê, você percebe uma distensão abdominal, se você tem o tipo de refeição, começa a ter gases, começa a reter água, Sim. aí às vezes você está magra, mas você está estufada, você está retendo líquido. Isso muito por conta da farinha de trigo hoje em dia De também. o trigo glúten, e do né? jeito que é feito o alimento. É. Você tem que pensar em tudo, na verdade, porque muitos é todo... detalhes. Sim. Então, mas aí vamos pensar, voltando nas nossas queridas mulheres 40 a mais. Tomando esses cuidados, estando atento a isso, os resultados são muito bons. Olha uma mulher de 60 e dia 29. Já? Ó. Musculação, alimentação, suplementação. Tá deixando muita novinha no chinelo. Mais ou menos. Não tô disputando. Mas tá alcançando seus objetivos, Estou né? Com mantendo saúde, isso- muita e isso que muita é legal. força. Muita força. Já foi melhor no leg press. Ela chegou a ganhar de mim em algumas épocas, mas hoje já não consegue mais. Será? Nossa.
Olha, a Mônica tá com um vídeo que depois contra mim. Eu tenho que ficar muito cuidadosa com ela. Eu gritando ontem. É? Você perdeu. Vamos postar já. Não. Vamos falar um pouco agora também da questão da reposição hormonal que você mencionou aí, Mariane. Eu queria que você falasse pra gente assim, porque tem essa questão do mito, faço reposição hormonal, tem relação com câncer de mama, não tem. O que a gente pode falar para essas mulheres hoje? Então, eu falo que hoje a reposição hormonal é imprescindível desde que bem indicada. Eu falo que o hormônio, ele traz muitas coisas boas, mas na dose certa, na hora certa, né? É uma coisa que ele é sob prescrição médica porque ele tem que ser indicado. Você não pode usar o hormônio que a sua vizinha tá usando. Você precisa passar no médico, a gente faz exames laboratoriais para todas as mulheres que vão fazer a reposição. Eu peço mamografia, ultrassom de mama, transvaginal, a prevenção, né, que é o Papa Nicolau, porque a gente precisa ver se tem algum nódulo mamário, se tem um foco de endometriose, tudo isso são fatores que podem sim contraindicar. Nesses casos, a gente vai evitar a reposição hormonal, porque a gente pode estimular essas doenças pré-existentes. Se, por exemplo, a mulher é filha de uma pessoa que teve o câncer de mama, não é uma contraindicação absoluta. É a partir também dos exames dessa pessoa. E a partir disso eu gosto muito da reposição de hormônios bioidêntica. Então, o que seria isso? É um hormônio em gel que se assemelha ao hormônio que o seu próprio corpo produz. Legal. Esse bioidêntico, né? Então, eu passo a testosterona, a progesterona, estradiol, estriol em gel. Que legal. Eu gosto bastante, porque para homem aí eu já indico mais a testosterona injetável, mas para mulher a gente observa que tem muito mais efeitos colaterais do que benefícios. E aí muda tudo, porque você pensa que você volta a ter uma vitalidade dos seus 25, 30 anos, porque aí seus níveis hormonais vão ficar... A meta é te deixar como se você tivesse o hormônio de uma pessoa jovem mesmo. E é super prático, os horários, a forma de aplicar é bem interessante. E fora suplementos que a gente também consegue passar para as pessoas que têm contraindicações, que também são precursores de hormônios. Por exemplo, maca peruana, tríbulos terrestres, são precursores da testosterona. Então, você não está dando o hormônio em si, mas você está estimulando o seu próprio corpo a produzir. E aí você falou assim, eu recomendo sempre quando bem indicado, né? Tem que ter uma boa indicação e um acompanhamento, né? Com Isso é importante, certeza. porque aí você consegue um nível de segurança adequado. Sim, e aí a gente vai monitorando também nesses exames de sangue como estão os níveis. Às vezes está a mais, a gente diminui, está a menos, aumenta, né? A gente vai monitorizando pelos sintomas das mulheres. Tem mulher que fala assim: doutora, tá até um pouco mais explosiva, tô até tomando um pouco mais de atitude, porque às vezes ela não conseguia tomar decisões pela deficiência de testosterona. Parece, né? Besta, mas é incrível. Sim. A progesterona nessa questão de ter insônia, então a gente vê muitas mulheres usando antidepressivos, o próprio Rivotril para dormir, sendo que só suplementando uma progesterona ela consegue uma boa noite de sono. Então é muito legal esses resultados. Muito, né? A questão hormonal é fundamental. Muito louco, É né? fundamental. Ele mexe com tudo do indivíduo. Sim, e pensando assim, a mulher às vezes espera muito tempo. Eu costumo falar que é importante já no climatério, que é o período que antecede a menopausa. Às vezes é coisa de 2, 3 anos antes, a mulher começa a entrar nesse período, começa a espaçar o ciclo menstrual, ela começa a ter aqueles fogachos, que é aqueles calorões, principalmente nessa região do tronco e face, né? Aquele suor excessivo. À noite fala que é ligar, desligar. As mulheres falam assim, porque vem um calor repentino, né? A mulher dele. Então, ressecamento vaginal, ressecamento da pele, né? Então, são todos esses sintomas. E aí, a gente já introduz essa reposição hormonal, né? Não espera a mulher entrar na menopausa para
para já repor esses níveis. Então, já no climatério é bom estar procurando. Já no climatério é essencial, e até mesmo para prevenir o que eu falei anteriormente, até da K2, a questão da osteoporose. Sim, sim. Porque a deficiência do estrogênio é uma das principais causas da osteoporose. Então, às vezes, você faz uma reposição tardia, a mulher já está com uma osteopenia ou já está com uma osteoporose. E aí, o que você predispõe? A fratura, a queda, e aí sim você vai diminuir a sobrevida dessa mulher. Tá aí, ó. Mulherada, atenção, vamos pensar nessa questão da reposição hormonal, a importância de você ter esse acompanhamento, e não precisa esperar, porque a gente tá falando, climatério geralmente é 45 anos ali por ali, né, ou não? É muito variável. Tem mulheres que com 45 já estão na menopausa, e eu tenho paciente de 60 que ainda não tá na menopausa. Ah, tá. Então, assim, mas o sinal do climatério são esses fogachos, essas ondas de calor aí que você falou. É, principmente. Então, Que assim, foi? vai dos 40 aos 60. O que você tá É porque você sente na pele, com certeza. É, porque é Mas isso mesmo. você desligou o ventilador? Eu tô com calor. Mas... Daqui a pouco tá com frio. Mas você não vai decidir, eu não sei o que tá acontecendo. É bem isso, né? É isso mesmo. É, mas é impressionante, né? E como tudo isso é minimizado também só com exercício físico. Mas claro, eu faço a reposição hormonal, porque eu não sou... Como que eu vou construir meus músculos sem hormônio? Não tem como. Mas, ó, o exercício minimiza tudo isso. E eu já vou defender... E são 5 dias de musculação, depois dos 50. 5 dias. 5 dias. Aí, se você quiser um tônus realmente aparente, né? Não, aí você imagina, aí eu tô falando de estética. Você tendo uma suplementação alimentar adequada, fazendo reposição hormonal, treinando, você tem tudo para ter uma vida longeva com qualidade, maravilhosa, né? Maravilhosa. Que é o que todos nós queremos, não é? Sim, sim. Olha, eu falo porque se você continuar, porque às vezes a gente não faz por ignorância, né? Sim, não. É, por ignorância, por não saber. Então, as informações estão sendo dadas e está nos veículos de comunicação de todos os jeitos que há hoje. É muito fácil saber disso. Mesmo quem não tem condição de ir para uma academia, você fazendo um exercício que te leve a exigir você fazer bastante força, você pode usar o peso do corpo. Caso você não tenha aparelho. Claro que nada é igual a um aparelho de musculação. Nada. Não, se você não puder fazer nada na tua vida de exercício, faz musculação, que além de você preservar a massa muscular, ganhar a massa muscular, se liberar, evitar um monte de doenças, melhorar a sua cognição, evitar doenças Alzheimer, Parkinson, etc., que a Mariana já falou também, já falei um monte de vezes aqui. Mas a musculação, o ânimo que ela te dá de viver, você nem percebe que você tem corpo, o seu corpo só vai. Ele só te ajuda. Você não arrasta. Inclusive na prevenção de dores, né, Tayete? Que eu tenho pacientes, uma chegou pra mim, tá treinando na mesma academia que eu, falou, doutor, eu ia lá te pedir um pedido de ressonância magnética. Voltei pra musculação, minhas dores sumiram. Uma paciente com fibromialgia. Fibromialgia. Que é uma queixa muito comum também nas 40 a mais. E a musculação, eu tenho observado na prática que ela é essencial. Porque tanto na parte muscular, aquela musculatura que estava frágil, fortaleceu e dá sustentação para não ter dor, quanto age na parte dos neurotransmissores, certamente, né? Serotonina, endorfina, noradrenalina. Então, eu falo que é meu ansiolítico, meu antidepressivo diário é treinar. Todo mundo, sem treinar, ninguém me aguenta. Ninguém me aguenta. Eu regulo minha ansiedade, que eu sou 220. E a playlist? A playlist do Marcos é o maior sucesso. E a playlist? Maravilhosa. Mas olha, sem a musculação, para mim, ela regula a minha ansiedade. E aí, até o efeito no outro dia, dá para chegar no outro dia. Sabe quando você fica bem? Fora que eu faço meu rito tibetano também, né? Que eu acho que é bom complementar, falando esse rito tibetano. Você já ouviu falar na Thai Yoga, né? Thai Yoga, não é? Tibetano. Thai Yoga. Porque eu que coloquei. A yoga da Tayete. É verdade, porque eu adequei. E aí... Tá instruindo o povo da yoga. Mentira. Eu tô só ajustando de acordo com a minha necessidade. Entendi. E com a respiração. Um dia precisamos falar só sobre Thai Yoga. É verdade. Podia até fazer aqui se desse.
Nossa, Desce. na mesa. Na mesa. Só se for. Não tem mais jeito. Então, antes eu fazia no programa alguma coisa, agora não dá. Então, Ué, não dá não, nós podemos inventar. Gente. Então, é verdade, mas é Você não impressionante. inventou o Taioga? Com certeza. Então vamos inventar, eu mostrar vou o colocando, mas eu fico percebendo que isso é todo um conjunto de fatores. Sim. E outra coisa, as pessoas precisam respirar. A gente não respira. É por isso essa ansiedade louca. E na musculação, ou você respira, você morre. Não é verdade? É bem isso. Na hora da força mesmo, ou você respira, ou não consegue. Ó, tá chegando uma pergunta interessante aqui de um internauta lá de Oscar Bressani. Ah, não Olha, acredito. Tá perguntando aqui, é verdade que precisa restringir a musculação se tiver algum problema muscular ou articular? Muito Só pelo poderia vir contrário, de Bressani de essa Oscar pergunta. Bressani. Muito pelo contrário. Nós, aliás, a maioria do meu público tem restrição de tudo quanto é jeito. Você vai se ajustando ao que é necessário, porque você tem meios de diminuir o ângulo do movimento. Você faz tudo que é preciso com aparelhos de musculação. Você corrige postura, você profilaxia, você tem todos os meios de você resolver os problemas, você diminui as amplitudes musculares de acordo com as restrições ortopédicas, quaisquer. Eu tenho pessoas que só não foi ainda colocar uma prótese de quadril porque está na musculação. Então, eu diminuo o ângulo de amplitude. E fazendo movimento, né? Fazendo para poder sustentar o corpo. Todo mundo. O core. Esses dias eu conversava com um fisioterapeuta falando sobre joelho, por exemplo, que a gente tinha antes cirurgia de joelho, o cara ficava imobilizado, ficava lá com a perna, sei lá, um mês. Hoje o cara, para ele ter alta, ele tem que estar andando, né? Tem que ter. E acho que é no primeiro dia. Exatamente. Quer dizer, entendeu-se, né? Sim. Da importância desse movimento, isso é indiscutível. Sim. E aí, nessas restrições de joelho, que é comum, para mim é tudo comum. Restrição de tudo quanto é jeito. O meu público maior... Tem o tríceps atrofiado, né? Tem não consegue, encurtamento no tendão. O cara consegue ter encurtamento no tríceps. Mas é comum. Sou eu. Mas é comum. É comum. Ninguém foi feito com régua. E por isso a importância também, né, do acompanhamento do personal, do treinamento personalizado dela, justamente por causa dessas restrições. Porque se faz de qualquer jeito, você pode se piorar. Agora, uma educadora física, que todo conhecimento que ela tem já vai orientar no sentido de reabilitar, né, Thaís? E reabilita mesmo. Faz toda a diferença. Olha, eu tenho vários idosos que começaram tarde mesmo, tipo 75, 78 anos. Ó, você vê a foto de antes e depois, gente. Não, eu vejo um pessoal impressionante. lá com você no seu estúdio que é fantástico. Você viu aquela de 73 anos que ela? Fantástico. Acho que você não chegou a ver. Eu tenho uma senhora de 73 anos que ela tem um corpo forte e, ó, ela faz tudo que pessoas de 10, 15, 20 não faz. E malha, hein? Você vê? E malha. É a coisa mais linda ver. Agora, sabe, eu quero falar de um assunto que essa mulherada que está nos acompanhando certamente tá aí. Mas eles não vão falar disso. Sabe o que é, né? Perda de peso. Ixi. Né? Vamos falar um pouco sobre isso, porque a perda de peso, ela a maioria das vezes é ela que leva o indivíduo a procurar uma atividade física. E até mesmo alguém que dê uma orientação nutricional para ele também. Né? E a questão hormonal também. Queria que vocês falassem, dentro da experiência de vocês, a Thaíde, por exemplo, até fazendo um link da importância de ter um acompanhamento médico para ver essa questão hormonal, nutricional, para questão de resultado, porque todo mundo vai atrás de resultado, né? Certamente. Senão desanima. Sim, e o resultado tem que ser imediato, porque se a sarcopenia, você pode comer bem, se você é uma pessoa magra, mas você vai acumular gordura pela perda da massa magra. A perda da massa magra, que é a sarcopenia, se você perder o músculo, você baixou o metabolismo, taxa de metabolismo basal. Baixou, vai gastar menos caloria. Então, a musculação, ela por si mesma já emagrece pelo aumento da taxa do metabolismo basal, que quanto mais massa muscular um indivíduo tem, mais ele tem um gasto calórico elevado. E aí, com acompanhamento nutricional suplementado,
Meu Deus, não tem erro, é questão de tempo. E aí as pessoas falam assim, eu vou começar na academia, mas eu vou ficar na esteira, vou fazer o tal do cardio aeróbico e deixo a musculação para depois. E é muito pelo contrário, é o que a Tayete acabou de falar, você precisa do músculo para perder peso. Não adianta só ficar no aeróbico, é muito importante também, né, Tayete? Mas a musculação é essencial para isso Então, também. e ainda para preservar a fibra 2X, que é a fibra branca, que é a fibra que se perde com o envelhecimento, que é a fibra da potência, da força, da reação rápida, de recuperação, de equilíbrio. Então, se a gente não estimular o músculo, por isso que a gente faz de 8 a 12, predominantemente, mesmo para obeso, dentro do possível dela, mesmo fracionando o jeito que vai fazer isso, mas tem que ser tal para que ela sinta para ganhar massa magra, para perder a massa gorda. Porque todo mundo também pensa que ganhar músculo é fácil, que você vai ficar mais pesado ganhando músculo. Lero, para ganhar músculo é muito difícil. O que tem aquela mudança abrupta é a perda da massa gorda. E aí, o que saiu de massa gorda? Se perdeu massa gorda, tem massa magra. Não é que você realmente ganhou o músculo propriamente dito. É na relação de perda de massa gorda para massa magra. Agora, ganhar. Quem tem uma mesomorfia, que é tendência a ganhar massa muscular maravilhosa, ganharia no treinamento. Mesomorfia? É mesomorfia. Mesomorfia. Você ganharia uns 300 gramas de músculo mês, com um treinamento muito bem feito, com uma alimentação muito bem feita. 300 gramas? 300 gramas. E todo mundo fica, porque eu estou fazendo musculação, estou mais pesada. Vai medir a adiposidade. Não procede. Só que tem um detalhe também. O músculo, ele é compactado e pesado. Eu sou pesada e magra. Às vezes a pessoa é mais magra que eu, mas ela é mais gorda no percentual de gordura, porque é a falsa magra. Porque a adiposidade, ela é disforme, ela é amorfa. Então, ela tem mais, né, densidade, assim, em tamanho ela é maior, né? Sim, e o músculo é compactado. É. A gordura deforma e o músculo dá forma. Então, isso é meu. Isso é meu, filosofia. Filosofia de academia. Mas nem todos. Então, eu sempre falei isso. Porque lá em 1998, quando eu fui na Federação Paulista de Musculação, que eu amava aquilo tudo, assim, mas eu fui com aula com professores maravilhosos. O Santarém, não sei nem se ele está vivo ainda. Ele falava, você quer ficar bonito? Faz musculação. Ele falava, e tinha uma senhorinha de 94 anos fazendo musculação lá no dia. Todos os flashes eram para ela. 90, que ela era a mãe do presidente da Federação Paulista de Musculação. Olha que ela estava acamada, levaram ela, porque em 1998 isso. Eu me lembro dessa época. Você já defendia a musculação? Já defendia. Porque eu sei do benefício. E é maravilhoso. E os meus pais não estão bem fisicamente, porque eles não moram perto de mim. E na cidade como Paraguaçu Paulista, cabecinha, ó. Ai, estão me vendo. Deve ser assim na questão da cultura para atividade física, né? E aí, meus pais e dos meus próprios pais. Você para de Eles não estão em Bressane mais? Faz muito tempo. Estão em Paraguaçu? Há muito tempo. Você é de Oscar Bressane com 19 anos, você é marilhense. Já faz tempo, hein? Mas já foi muito tempo. Eu sempre me divirto com a Cidinha. Cidinha que Bressane. Ô Mariane, mas e aí? E essa questão aí? Porque é óbvio, né? De repente, se tá lá com a professora Tayete, fazendo atividade física, tentando, né, manter ali esse padrão importante de frequência e tal, mas o resultado acaba não vindo e fala assim, poxa, eu me sinto inchada, me sinto isso. Treino pesado, o resultado não vem. Não vem e tal. E aí, como é que Treino você pode errado. hoje, como é que a medicina, a nutrologia pode auxiliar essa mulher hoje? Então, eu falo sempre assim, a atividade física é imprescindível, mas pro emagrecimento, 80% tem a ver com a dieta.
Então, as pessoas falam, eu treino pra isso, né? Pega aquele docinho, eu treino pra isso, né? Querendo sempre compensar no alimento. E tem tudo a ver primeiro com a parte nutricional. Então, começando com o excesso de carboidrato que a gente falou, tem que ver a parte hormonal. Então, assim, não é que tudo você vai colocar a culpa na sua tireoide, mas a tireoide também é responsável pela lentificação desse metabolismo. Tem fatores genéticos. A parte intestinal hoje é imprescindível se regular, porque já consegue até estudar que a microbiota do paciente magro e do paciente obeso é diferente. Então, e tomar remédio de verme, não é, doutora? Super importante. Tem Eu pra falo emagrecer. essa questão de disparatização, é uma coisa que muita gente fala. Anitta Neves. Anitta, albendazol, fitoterápicos. Anitta. Precisa do remédio de verme, que muita gente fala assim, não precisa tomar todo ano, ou eu preciso fazer um exame de fezes para tomar. Isso é uma coisa que eu oriento com uma periodicidade meus pacientes para tomar, porque tem a ver também com esse aumento de apetite. E a gente tem que considerar que a obesidade é uma doença crônica. E hoje, se você olhar na rua, você vai ver muito mais pessoas pesando 90 quilos, 100 quilos do que pessoas de 60 quilos. Hoje já é uma realidade, se você parar para reparar, estatisticamente, o aumento dessa obesidade. E a gente não pode romantizar essa obesidade, que a pessoa que está obesa, ela não está saudável, né? Hoje a obesidade é um fator de risco, inclusive, para o câncer, né? Além das doenças cardiovasculares. E a gente tem que pensar que hoje a segunda causa de morte depois de infarto, AVC, é o câncer. Então, a obesidade é tão prejudicial quanto a pessoa que fuma ou tem outros hábitos errados, vamos se falar. Mas tem uma relação desse aumento de ganho de peso com essa questão da idade mesmo, e da menopausa e tudo mais? Tem tudo a ver, tanto pela questão hormonal, que aí vai diminuir o metabolismo, né? E vai ter um predomínio do aumento dessa adiposidade, dessa taxa de gordura. Então, automaticamente, se você não tiver estimulando, né, o seu corpo, o que ele vai fazendo? Vai tendendo a sarcopenia, diminuindo essa massa muscular e, consequentemente, aumentando esse percentual de gordura. Isso que a Thaíde falou. Na minha consulta, eu faço bioimpedância em todos os pacientes, que é onde a gente avalia esse percentual. Então, hoje, dificilmente eu pego uma bioimpedância que está adequada. Muita gente é aquele falso magra. Você vê o IMC, tá até 25, que é a relação peso-altura. Mas você vai olhar, tá com falta de massa muscular e um percentual de gordura estourando. E a gordura visceral, que é essa gordura abdominal, né? Que é o que leva ao risco cardiovascular. Tem a questão da síndrome metabólica. Síndrome metabólica, que aí vai predispor a tudo. Sim. Então, hoje, o paciente, muitas vezes, ele tá com uma polifarmácia, que a gente fala, tomando 6 a 8 medicações, justamente porque ele tá obeso. Se você reverte esse quadro aí de obesidade, ele para de tomar diversas medicações. E eu acho muito importante frisar, porque a gente tá no modismo da questão dos injetáveis, né? Tirzepatida, semaglutida, né? Que é Ozempic, Wegovy, Mounjaro. Então, assim, eu não descarto a possibilidade. Tem, sim, pessoas com obesidade que têm indicação, que dá aquele pontapé inicial, só que a pessoa não pode depositar todas as cartas nessa medicação e não levar um estilo de vida saudável, porque não é para ser uma medicação para o resto da vida dela. É por um curto período de tempo, e a hora que ela parar, se ela não tiver condicionada ao exercício, à alimentação saudável, ela vai ter o efeito rebote, assim como foi na época de medicações que usava mais antidepressivos, que usava nesse sentido, né? Hoje a gente ainda usa para compulsão alimentar bupropiona, topiramato, pouco, mas ainda se fala da sibutramina, né? Então, tinha um que era, como é que era um que eu me lembro aqui? Bom, Femproporex. Nossa Esse senhora. era um veneno, hein? Nossa a pessoa ficava... É verdade. As anfetaminas, né? Que o Venvance usa bastante também para essa questão de inibir a fome. Não fale mal do Venvance.
Eu sou fã do Venvance. Sério? Oxe. É, O Venvance me inclusive, faz concentração. mas inclusive eu tive uma palestra semana passada bem interessante. Hoje a gente tem medicações fitoterápicas que imitam o efeito do Venvance sem ter os colaterais, por exemplo. Então tem pessoas Sim, que sim. têm muito colateral com o Venvance e dá para usar esses suplementos que imitam o E mecanismo. nós vamos tínhamos dizer. também um outro lá que eliminava gordura nos anos 2000. Orlistat? Não, Orlistat, Xenon, como é que É, era? Xenical. Xenical. Que dava diarreia. Não que algumas Nossa, pessoas passaram vexame. Foi. Xenical. Jesus. É. Mas eu tenho um conhecido que emagreceu mesmo. Mas Xenical. também que deixou E tudo no depois, banheiro. o que adianta? Vai nutriente, vai Essas tudo. fórmulas mágicas e essas Não coisas tem, não eu tem, falo, né? não tem, Você tem que ter uma fórmula mudança mágica. de vida, Você né? tem que ter uma mudança do estilo de vida e é pro resto da vida. Né? Eu lembro quando eu tenho problema de tireoide, eu sou um exemplo de que tô saindo da obesidade, agora vamos dizer que eu tô num sobrepeso, mas ganhei muita massa muscular. Eu falo Ganhou que é uma mesmo. luta diária. Né? Então, eu como médica, assim, eu consigo ter empatia com os meus pacientes que estão passando por isso, porque não é um processo fácil. Não é. Exige renúncias, a gente tem uma cultura que tudo a gente sai pra comer, tá triste, você come, tá feliz, Não, e a gente só se comemorando, reúne você e volta come. mesmo. Pra Você- comer. Eu Porque não tem nada aqui hoje. Então, por respeito a vocês, porque minha vontade era estar Não servindo tinha alguma nada coisa fitness, aqui. você não trouxe. É, entendeu? Entendi. É isso. É O que isso eu teria aí. para oferecer aqui? Pois Se é, não, ainda mais Uma agora. friturinha, um negocinho, não é? Entendeu? Petisco. Não é? É, então, mas é verdade, falou tudo. É cultural nosso, É né? cultural. Onde as pessoas mais se reúnem dentro de Na casa? mesa. Na mesa. cozinha, senta ali. Agora, uma coisa que você estava falando de todo esse medicamento também, É. aí com envelhecimento, a gente se deixando levar uma obesidade, que tem vários problemas que leva, fenótipos, mais acontece que a gente tem que pensar no como que o corpo vai indo embora, como que o corpo vai desestruturando. Pelo envelhecimento propriamente dito sedentário, pelo envelhecimento sedentário sem o cuidado, e às vezes eu vejo pessoas de Oscar Bressani e também de Marília, que eu conheço, que eu Você vê não como ela reconheço. gosta de puxar sardinha Ela para gosta Bressani. de- Mas E que eu não reconheço. já tem um busto seu lá em Bressani? Nossa Precisa colocar Senhora. um busto lá. Tem de Oscar Bressani. Mas veja, você fica avaliando, às vezes de fato, às vezes eu demoro a reconhecer. Pela obesidade e pela postura física. Não é mais a mesma pessoa. Sim. Muda mesmo. Então, agora, a musculação resolve isso. A musculação, na questão de você, na postura, é automático, você não precisa nem pensar. Porque se tiver o treinamento adequadamente prescrito, ele vai fazer as compensações naturais, onde está mais fraco, onde está mais forte, e você vai deixando o corpo Alinhar. harmônico. Então, e perder, isso é muito importante, perda de músculo em isquiotibiais, que é a parte posterior de coxa. O glúteo só entra assim e a coluna faz isso, ó. Postura de idoso. Sem força, não é só no quadríceps. Todo mundo só fala em quadríceps. Isquiotibiais. Você encaixa o glúteo. Sabe? Fala o rabo baixo mesmo. Sabe? Triste demais. Você Lá em fica- Bressani o pessoal fala isso, né? Lá em Bressani o pessoal manda o muito rabo. triste, gente. Ah. Você vai, se tivesse viver bem, Cidinha, vamos fazer um busto seu lá Nossa em Bressani. Prepara aí. Vou falar pro meu amigo Beronha já. Beronha também é bressanense. E aí a gente precisa realmente atentar para esse cuidado. E se a gente for ter que viver até 95 anos? Em que condições? Não é? Tudo tem que ser muito adequado. E essa história também do estilo de vida. Se a gente não mudar esse estilo de vida, e se não for uma regra interna, não mantém. Se for um comportamento egóico, não vai manter. A gente só coloca a meta assim, vai ter aquela formatura, aquele casamento, eu adianta. preciso perder 10 quilos. Só. Aí passa. Ou praia, E né? aí? Final Tem um do ano. médico que falava pra mim, nossa, podia ter casamento e formatura o ano O ano inteiro, inteiro. né? Nossa. Que a gente deixa pra um evento e tem Pra que ser quê? algo pra vida, A vida, né? a vida. Exatamente. Eu acho que quando a gente pensa nisso, está muito relacionada à falta da consciência. A gente volta lá no ponto inicial que a gente falou assim, ó, qual é o nosso veículo aqui? Falamos O corpo. brincando, mas é verdade, é o Sim. corpo. E assim, Nosso templo, né? exatamente, templo nosso mesmo, habitação. E a gente precisa entender o seguinte, que a gente tem que fazer por nós
e não para os outros. E a questão do casamento, do batizado, das férias na praia, está relacionado ao outro. Sim, e não é a você verdade. mesmo. Então, falta o amor, Filosofou, falta o amor próprio. Exatamente. Ao cuidar daquilo que Deus te deu. E você só dá aquilo que você tem. É isso aí. Senão você dá e depois quer de volta. Posso encerrar o programa, o podcast agora? Com essa frase? Foi forte? chique, Fui bem? hein? Fui bem. Chiquérrimo. Isso aí superou até Nossa. as de Bressane, não? Com certeza. E a linguiça de Bressane? Era o que meu pai fazia e meu tio, sabia? Então, Cidinha, aí que eu quero saber. Famosa linguiça de Bressane, você recomenda na dieta quantas vezes por semana? Nenhuma. É embutido, né? Nenhuma. Mas é boa, é boa. Não, no churrasquinho. Mas uma coisinha também. No churrasquinho pode? Pode, de vez em quando, porque é um dia e não muito. Então, agora a questão do açúcar também. A história eu penso muito no meu cérebro, porque eu amo estudar. E se eu não tiver neurônio, o que eu faço? Não estuda. Não estuda. Então, o açúcar, né? O açúcar é um veneno. E a gente pensa que hoje tem estudos, principalmente glúten e o açúcar, por ser até mesmo neuroinflamatório, interferir até na parte cognitiva. Então, assim, é outra coisa que eu desmistifico muito para os meus pacientes. As pessoas chegam querendo, às vezes, contar calorias, né? Com aquela filosofia. E tem muito a ver com o tipo de alimento que você está consumindo. Então, eu falo para o paciente, se você está querendo a medicação milagrosa, talvez eu não seja essa médica que te dê a medicação milagrosa. A gente tem que ir nesse ritmo de desinflamar o seu corpo. E um emagrecimento vai vir como consequência. Então, se a pessoa está inflamada, ela não consegue perder peso. Com a insulina alta, com o hormônio desregulado. Então, assim, são várias coisas que a gente tem que colocar no eixo e atividade física aliada. E a saúde emocional, que hoje a saúde emocional é onde muita gente acaba indo para a obesidade ou até mesmo para a anorexia, né? Os dois extremos, quando a pessoa está muito ansiosa ou depressiva. Então, eu falo assim, é muito importante o multiprofissional. Ter a terapia, o exercício, a nutricionista, o médico. Você tem que ser A gente é um ser multidimensional e até o nosso espiritual, tudo está alinhado. Eu acho. Mariane Marcondes, médica integrativa. Professora Tayete, personal trainer, muitíssimo obrigado. Obrigada a você. Senão a gente não vai embora hoje. É verdade, tá? Isso é bom. E eu preciso treinar, meu treino é agora. Eu não posso atrasar, mas eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui. Foi muito legal, esclarecedor e espero recebê-las aqui numa outra oportunidade. Nós que esperamos. Boa noite a todos. Obrigado, Marcos. Obrigado, Atos e todos. Valeu. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui compartilhando mais conhecimento com vocês. É isso aí. E você que, de repente, está assistindo desde o começo, muito legal. Foi muito bom ter você aqui. Já compartilha para geral. Você que chegou agora, assiste, volta aí, assiste na íntegra, que vale a pena, você vai aprender muito. A gente fecha agradecendo os nossos patrocinadores, sempre com a Oral Sim Implantes Dentários. Conosco também Ventilador e Casa Viva Melhor, Esmeralda Shopping, também conosco o Colégio Água Viva, Unimar Universidade de Marília, Planos Prever, planos pensados em você e também a Casa Viva Melhor, não sei se eu falei já, se não falei, Unimar também já falei tanta gente boa. E eu treinando, tô até com a memória boa, porque isso me ajuda muito. Certamente. Por isso você precisa se movimentar. E mulherada, compartilha esse programa aí que ficou demais. A gente se fala na semana que vem. Tchau.